Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Vamos estudar agora efetivamente, as coisas dos prismas, Então as relações que nós temos nos prismas. Então, iniciando, nós temos a seguinte situação. Vamos desenhar aqui um prisma triangular. Vou fazer aqui, triângulo, um triângulozinho qualquer aqui. Isso aqui vai representar a face superior do prisma. Eu vou fazer a projeção aqui, Lembrando que o que nos interessa são os prismas retos, aqueles em que a face lateral é um triângulo, é um retângulo. Então, aqui, desço, daí faço aqui, paralelo, daqui está a nossa parte invisível. Aí, esse é o nosso prisma triangular. O que nós temos aqui, Então, vamos supor que esse prisma, ele vai ter uma aresta da base medindo A, uma outra aresta da base medindo B e uma aresta da base medindo C. Então, lembrando que ali eu só tenho retângulos. Como que nós calculamos a área lateral, a superfície lateral? Moçada, eu vou fazer aqui com o prisma triangular, mas isso vale para todo e qualquer prisma na face da Terra, tá? Então, para calcular a área lateral, o que nós sabemos? Quando o prisma é reto, a medida dessa aresta lateral é a própria altura do prisma. Então, o que nós vamos ter? Para calcular a área lateral, eu teria que calcular a área de cada um desses retângulos e somar. Eu vou fazer isso. Então, a superfície lateral vai ser igual a base A vezes a altura H, mais base B vezes a altura H, a área desse retângulo. E agora aqui a área da superfície frontal, base C vezes a altura H. Se eu tivesse, se ali a gente encontrasse, a base é um quadrilátero, daí eu ia ter mais um retângulo na face lateral, ia ser D vezes H. É um pentágono, mais E vezes H. Então aqui independe da quantidade de retângulos que nós temos na superfície lateral. O que nós percebemos? O H é fator comum. Então eu posso colocar esse H em evidência, tá vendo? Vai ficar H que multiplica A mais B mais C. Daí olha só que coisa mais linda do mundo. Quando nós temos, a soma dos lados de uma figura plana, o que nós determinamos? Não é o perímetro? Então o que nós podemos dizer? Qualquer prisma, todo e qualquer prisma. Como que nós calculamos a superfície lateral desse prisma? A área lateral, ela é o perímetro da base, lembrando que o símbolo de perímetro é 2P, não é só P não, tá? Então 2P. E ali não é o 2 que está multiplicando o P, vai passar dividindo. É um símbolo, 2P, é o perímetro. Então o perímetro da base multiplicado pela altura. Essa é a primeira relação que nós temos dos prismas, Como calcular a área lateral. E para calcular a superfície total, a área total, A área total, ela vai ser automaticamente o quê? A área lateral mais a área da base duas vezes, 2 vezes a área da base. É assim que nós calculamos a superfície lateral. E para fechar, como que nós calculamos o volume? O volume do prisma, ele é a área da base multiplicado pela sua altura. Isso aqui vem de um negócio chamado princípio de Cavalieri, Se você pensar, se você observar a apostilinha aqui, imagine que essa apostila seria, um monte de retângulo um em cima do outro. Esse retângulo aqui, está representando a base desse prisma. Então, como é que eu calcularia o volume desse prisma? Eu pegaria essa área da base e multiplicaria pela quantidade de páginas que eu tenho, que me dá, no caso, a altura. Então, é assim que nós determinamos as 3 relações do prisma. A área lateral, a área total e volume. Área lateral, área total e volume. Daí o que nós temos aqui, meus queridos?
Essas três relações a gente faz a adequação dependendo do prisma que nós temos, né? Então você vai adequar isso dependendo do prisma. Por isso que nós até lembramos aquelas relações lá de triângulo equilátero, quadrado e por aí vai. Então, ó, lá na página número 288 da apostila de vocês, vamos brincar ali com o exercício número 3? Deixa eu apagar aqui para você. Então, no exercício número 3, na página 288, o que que nós temos? Nós temos um prisma hexagonal que aqui fazer assim, ó. Tudo bem? Fiz uma esquisitão aqui só para você visualizar todas as arestas, tá, moçada? Daí nós descemos aqui, ó. Cá. Aqui e aqui também. Não vou fazer a parte invisível lá, mas perceba que nós temos nesse prisma tanto a face superior quanto a face inferior hexágono. E nesse caso é um prisma regular. O que significa o prisma regular? Que todos aqueles hexágonos são, todos os lados daquele hexágono são iguais, é um hexágono regular. Daí o que ele nos dá? Ele diz que a altura desse hexágono, essa altura vale 12. Nós não sabemos a medida da aresta da base, não sei quanto que vale o lado do hexágono, e ele nos fornece o valor do volume. Quanto que é o volume desse hexágono? O volume, ele é 1728 raiz de 3 centímetros cúbicos. Daí o que que ele pede? Ele pede o valor da área lateral. Para calcular a área lateral, é isso, ó. Determine a área lateral. Para saber a área lateral, tem que saber o valor do lado aqui, ó, da medida da aresta da base, que daí para multiplicar por 12 para saber quanto que é essa área lateral. Então, vamos descobrir o valor do L. Lembra? Volume de prisma, volume de prisma. O que que a gente faz? A área da base, quem é a base? Um hexágono regular. Como que nós calculamos a área de um hexágono regular? 6 vezes a medida do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplicado pela altura, isso aqui tem que ser igual a raiz de 3. Esse é o volume do hexágono. O que que nós podemos fazer? Ó, dá para simplificar algumas coisas aqui, ó. Raiz de 3 com esse raiz de 3. Só faltou o 1728, né? Ali, ó. 1728 raiz de 3. Acho que enxerga aqui, né? Aqui tá tranquilo, né? Então, olha só. Daí nós temos, ó, esse raiz de 3 simplifica com esse, e o número 12 simplifica com o 4, ó. Aqui fica 3. Então, ó, o que que nós vamos ter do lado esquerdo? 6 vezes 3, 18. 18, L quadrado, igual a 1728. 1728 dá para dividir por 18? Vamos tentar aqui, ó, 1728 dividido por 18. Então aqui vai ficar quanto? 8. 8 vezes 8, 64 para 72, 8. 8 vezes 1, 8. Com 2, 7 para 9 dá. O 9 chega, ó. 9 vezes 8, 72. Para 72, nada. 9 vezes 1, 9. 9 com 7, 16. Né? 9 com 7, 16. Para 17, 1. Abaixo o 8.
Então aqui vai ficar 108. 108 ali dividido, 108 dividido por 18, não vai ser divisível? Não vai ser divisível, que tristeza. Vai dar valor. Então vamos deixar aqui, ó. 1728 dividido por 18, dá para dividir por 9 e dá para dividir por 2, né? Dá para dividir por 9 e dá para dividir por 2. Dividido por 18. Tá? Vamos escrever esse negócio dessa maneira, ó. O 1728 dividido por 3, eu vou dividir em cima e embaixo por 3, ó. 1728 dividido por 3. Quanto que vai dar aqui? Aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, para 17, 2, abaixo 2. 7 vezes 3, 21, para 22, 1, abaixo 8. 6 vezes 3, 18, para 18, nada. Então nós vamos ficar com isso aqui, ó. O lado ao quadrado é 1728 dividido por 3. 576. 18 dividido por 3 dá 6, né? 576. 6 com 7, 13. 13 com 3, 18. Dá para dividir por 18, dá para dividir por 3. Então, ó, 576 dividido por 6. 53. Isso aqui dá 9. 9 vezes 3, 9 vezes 6, 54. Para 57, 3. Abaixo 6, 0. Isso aqui vai dar quanto, então? O lado ao quadrado é igual a 96. 96 não tem raiz exata, moçada, mas ele é 16 vezes 6. Tudo bem? Por que que eu comento isso? Porque daí nós temos que o lado é raiz quadrada de 16 vezes 6. Quanto que vai dar o lado, então, aqui, ó? 4 raiz de 6 centímetros. Essa é a medida da aresta da base. Daí o que que nós temos que fazer agora? Ele quer a área lateral. Então, para calcular a área lateral, eu preciso calcular a área desse retângulo, e já que é um prisma regular, multiplicar esse valor aí por 6. Então, vamos lá. Então, o valor da superfície lateral agora vai ser 6 vezes a base, o valor do L, 4 raiz de 6, vezes a altura, que é 12. Então, ó, a área lateral, isso aqui vai ficar 6 vezes 4, 24. 24 multiplicado por 12, 288 raiz de 6 centímetros quadrados. Esse é o valor da área lateral desse prisma aí. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.